Bom, pessoal, boa tarde agora, né, a todos novamente. Fico muito feliz de poder falar sobre o que eu trabalho, que é o que me dá mais prazer. Então, quando a gente fala sobre isso, começa a ser mais fácil, digamos assim, né, porque não é algo que dá trabalho, né? Então, futebol de base, né, especificamente o departamento médico, atualmente trabalho no Santos. E fico muito feliz em falar na frente aqui do Dr. Galotti, uma grande oportunidade também. E queria passar um pouco para vocês sobre como que funciona essa rotina de um clube grande, né, em relação ao departamento médico do futebol de base e com uma reputação muito forte, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, passar um pouco da visão do médico do esporte em relação a isso tudo para vocês. Então, antes de qualquer coisa, tem alguns assuntos que são afins, não tem como fugir, né, sobre o médico do esporte, mas puxando também para a realidade de futebol de base. Então, junto com a nova realidade do futebol, o antigo conceito de futebol de base, né, de departamento médico, ele evolui naturalmente também para o que a gente chama de departamento de saúde. Então é o que a gente está abordando ao longo desse tempo todo, que o Dr. Galotti trouxe da experiência do futebol profissional do Santos. Então não existe departamentos isolados, né? O que existe na verdade, profissionais que constituem um departamento de saúde, um departamento de ciências, né, um departamento de rendimento esportivo, e todos dentro dessa nova unidade, tá? Então, a visão antiga, centralizada, né, do médico, e agora médico do esporte cada vez mais, ela funciona basicamente dessa forma. Talvez tenha faltado espaço para outros profissionais, tá? Então, todos funcionam interligadamente, tá? Não existe papel central, não existe quem está na periferia. Então, tem médico, tem nutricionista, tem físio, tem preparação física, tem a fisiologia, tem assistente social. Principalmente no futebol de base, eles atuam muito, né, a parte da assistente social. Enfermagem, psicologia, pensando em futebol de base, é muito também atuante, é muito necessário, até mais do que no futebol profissional. Então, visando formação de pessoas, não só de atletas. Então, eles têm um papel muito forte dentro disso, muito fundamental. Então, isso é importante que todos tenham noção disso tudo, porque não funciona mais nada isoladamente. Então, é totalmente interligado. Puxando aqui para categorias de futebol de base, né? Então, via de regra funciona assim, né? Então, a partir de sub-11, e aí tem sub-13, 15, 17, sub-20, tem a categoria aspirantes em alguns clubes, que é a sub-23, que fica meio... praticamente profissional, só que em alguns determinados clubes, ou em termos de estrutura, acaba sendo também vinculada com ainda futebol de base, meio que uma transição, né, em relação a isso tudo. Aqui, puxando um pouco mais para a realidade do Santos, o que dá para extrapolar para futebol do Sudeste, né? Sub-11, sub-13, todas essas categorias têm os campeonatos regionais. E aí, cada categoria tem as suas especificidades, tem campeonatos fora do país, campeonatos a nível nacional. De uma forma geral, a partir do sub-15, já começa a ter início de convocações para a seleção de base. Então, a categoria sub-15 já funciona na CBF. Então, as grandes equipes, né, os grandes celeiros de divisão de base, eles já têm atletas que são convocados para campeonato sul-americano, 2 semanas de treinamento, né, tem comissões específicas para isso. Então, a gente tem que começar a raciocinar em cima disso aqui, principalmente na cabeça dos atletas, cabeça de crianças, cabeças de adolescentes que estudam, que convivem em famílias, alguns que são alojados dentro de clubes, que são
da região Nordeste, que são daqui e moram lá em Santos, que são alojados, ficam longe de família, e aí começam a frequentar o convívio da Granja Comari, né? Então, futebol de alto nível, tá? A partir de sub-17, sub-20, começam os campeonatos nacionais, e aí a gente tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E aí funciona também a Recopa, que chamam, né? O campeão de um com o campeão de outro, tá? Fazendo mata-matas e tudo mais. Então, aqui já começa a ter os campeões brasileiros de categoria, tá? E fora isso também, as seleções de base. Sendo que aqui já com campeonatos mundiais, né? Então, ano passado o Brasil foi campeão sub-17 mundial, foi até aqui no Brasil mesmo, em Brasília, o campeonato, tá? Especificamente do Santos, tinham 2 atletas que estão até no futebol profissional, Caio Jorge, Sandri, tá? Então, eles têm uma visibilidade crescente, né, em termos de dimensões assim, e de importância. Então, a gente como médico, como parte do departamento médico, tem que ficar muito atento a isso, né, porque é uma realidade que é totalmente diferente de uma criança, de um adolescente normal. Aqui mostrando para vocês, eu acho que precisa que... Dê uma clicada? É um videozinho só para mostrar o que a gente tem de estrutura lá na vila. É um bumerangue, um videozinho rapidinho. A gente tem uma sala que funciona a musculação e a fisioterapia em conjunto. Então, no início do vídeo, passa de novo, Enzo, por favor. Então, a academia, né, que é uma academia bem recente, de um novo patrocinador do clube, uma academia muito boa, né, com aparelhos muito bons. E aqui dentro funciona o setor da fisioterapia, que fica dentro da Vila Belmiro, com 4 fisioterapeutas. Então, tanto tratamento a nível, né, de tratamento especificamente, mas de controle a nível de prevenção, né, tem atletas aí que a gente fica de perto vendo, os que precisam de alguma coisa preventiva, a gente também leva para dentro da Vila Belmiro para fazer alguma coisa em conjunto, ou separar de algum período de treinamentos, e aí isso é muito específico, é muito, só para ter uma ideia, fica muito abrangente falar isso. Então, uma visão esquemática, né, na verdade, da sala de academia, né, que estão com as esteiras, com os aparelhos, enfim, né, todas bem na disposição, uma parte central para de repente alguma coisa funcional que há necessidade de fazer, tá? Então cada categoria utiliza a partir de sub-15 já com exercícios na academia. E aí dentro das especificidades, né, tem algumas coisas que, puxando para a parte médica, a gente precisa ficar atento, tá? Visto que uma variedade de 10 anos praticamente entre sub-11 e sub-20. Então a gente tem que ficar atento porque são atletas que vão maturar de maneira diferente, tá? Então a gente vai ter os que são precoces e os maturadores tardios. Então eu vou ter atleta que no sub-13 ele começa a maturar mais que os outros e é uma categoria que ele vai se destacar por conta de porte físico, tá? E ao mesmo tempo eu tenho um atleta no sub-17 que ele ainda não maturou, que agora que está desenvolvendo, né, evoluindo nos estágios de TAN e tudo mais, que nem teve estirão no crescimento. Então é um atleta que a gente precisa ficar atento porque ele vai ficar encostado e ele pode ser, de repente, potencialmente um atleta que desponta dessa categoria para cima, enquanto que a maioria no sub-15, digamos na média, é quando tem o maior grau de maturação. Especialização precoce é algo muito debatido dentro da medicina esportiva. Então, esses atletas, né, que começam a vivenciar, que começam a viver essa realidade do futebol de base, que tem pretensão de se tornar profissional, existe uma tendência cada vez mais cedo desses atletas ficarem treinando e treinando e treinando apenas futebol, né, objetivando o sonho de virar atleta de futebol. Só que esses atletas de sub-11, sub-13 que se destacam e treinam no clube, treinam fora do clube,
com outros profissionais, eles começam a desenvolver o risco dessa especialização precoce em esporte. Aqui é futebol, mas vale para qualquer coisa, tá, pessoal? Natação, basquete, qualquer coisa. Então, é um fator de risco para sair do esporte. São atletas que se destacam no sub-15, sub-17 e não viram atletas profissionais lá na frente. Então, isso acontece aos muitos, tá? Acontece bastante. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Isso fundamentalmente acontece, por conta de família, tá? Então, são pais, são tios, são avós, são cuidadores que são responsáveis desses atletas, que começam a também gerar expectativa de mudança de vida em cima da realidade desse atleta, tá? Então, a realidade de quem se destaca no futebol é uma realidade financeira fora da curva. Então, isso gera muita pressão em cima dessas crianças e adolescentes e acaba gerando o risco de que ele abandone o futebol. Tá bom? Mais um ponto aqui, vou trazer um exemplo para vocês. Então, como existe essa demanda crescente em cima disso, é muito comum que a gente não consiga ter controle em cima disso tudo, tá? Como médico, ou seja, como equipe de departamento de saúde. Por exemplo, lesões de sobrecarga, tá? Então o atleta tem 2 períodos de treino, tem academia de manhã, ou tem de tarde, ou físico de manhã e de tarde, enfim, de acordo com a categoria. E nos finais de semana, nas folgas, ele tem um personal que faz um treino extra porque promete que tem maior rendimento frente à categoria dele. Quando a gente começa a perceber que é um atleta que está indo 2, 3 vezes, 4 vezes no ano para o departamento médico para tratar uma lesão, que tem perfil de sobrecarga, a gente descobre, né, por redes sociais, enfim, que ele está fazendo um treinamento, acumulando muito mais carga, além do que o resto da equipe toda está fazendo. E por conta própria. Porque a família está pagando o personal por fora, ou porque ele está indo atrás do personal que cuida mais dos atletas, e a gente precisa ser muito ativo para que isso não aconteça. Tá bom? Em relação a doping, então a gente não é um caso só médico, mas é muito comum da nutrição. Hoje em dia a gente tem lá no Santos, né, recentemente uma nutricionista esportiva lá com a gente. Então, antes disso a gente não tinha muito controle em relação a isso, né? Então, era muito comum os atletas, principalmente do 17 para cima, terem profissionais externos do clube e com, às vezes, fitoterápicos ou alguma outra medicação que era patrocinada. Quando via, de repente, o risco de contaminação era muito grande, com diurético ou com alguma outra substância que era proibida, a gente só descobria se ele caísse no doping, né? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que ficar atento também. Trazer um exemplo aqui para vocês. Enfim, um exemplo recente que a gente teve de um atleta nosso com essa prescrição. Que categoria vocês acham que ele é? Alguém chuta? Sub-20? Quem dá menos, quem dá mais? Sub-15? Menos? Tô dando dica. Sub-13. Sub-13. Toda a live. Agora sub-15, né? Mas foi ano passado, foi sub-13. Então, acaba que assim, eu descobri porque chegou em mim, né? Então, qual que é a ideia? Eu tenho 1,64. O atleta veio comigo com os pais, que o pai era o mais alto com 1,60 m. Tá? É um atleta de destaque, só que assim, categoria sub-13, sub-11, sub-13 é praticamente brincadeira, gente. E justamente com essa questão da especialização precoce que eu falei para vocês, então tem que deixar à vontade para brincar, tá? A partir do sub-15 que começa a ter outra, sabe, mentalidade, caminhando para uma transição de profissional, outra história. E aí, às vezes é tão ingênua a história, a gente conversando com os pais, quando eu tomei essa situação do gerente, eu falei, cara, traz os pais para a gente conversar. Traz o assistente social para estar junto na conversa, tá? Então,
o ponto inicial que eu falei para vocês, ninguém está sozinho. Então, numa situação dessa, é atleta que recebe ajuda de custo do clube, né, atleta menor de idade, aí o pai mora, às vezes vem de longe, então o assistente social tem que estar do lado, que está sabendo da situação. Então, ele foi pedir ajuda para o clube porque estava caro o tratamento. E assim, inocência, eu cheguei, pai e mãe, o que foi que aconteceu? Ah não, a gente procurou um profissional que foi indicado por um amigo dele que joga no Sub-15 do São Paulo. Ou seja, tem outros atletas que também esse colega está fazendo essas coisas. E houve promessa de que crescesse, no final das contas, uns 3 a 5 centímetros no máximo da estimativa final de altura. Para ele, atleta, é uma diferença absurda. Se ele sair de 1,60 para 1,65, é uma grande diferença, né? Pensando em atleta profissional lá na frente. Mas, cara, olha isso aqui. Para um atleta de sub-13, que não é maturado, que não teve o pico do estirão do crescimento, que tem um potencial de altura genético muito baixo, aqui é uma roleta russa. Ou vai dar certo, ou a grande quantidade de riscos que vão vir junto com esses centímetros a mais é muito grande. E aí a gente tem, né, neoplasia de testículo, né, sistema nervoso central, hipófise, tem um monte de coisa. Lesões musculares graves, né, rupturas completas, né, miotendina, então assim, uma série de coisas, tá? E a gente se lida bastante com isso, tá? Isso é um caso. Então, especificamente, e aí misturando um pouco geral de médico do esporte, né? Não tem como a gente fugir da nossa rotina, né? Então, avaliação pré-participação esportiva de todas as categorias, né? Então, é até mais comum a gente achar problemas nessas faixas etárias mais jovens do que em atletas profissionais, né? Com alguma cardiopatia que seja congênita, alguma arritmia que é mais prevalente nessas idades, tá? Então é fundamental que haja, né, e a gente faz em todas as categorias, tá? Então a partir do sub-15, se eu não me engano esse ano o sub-15 já fez o teste ergométrico também, tá? Claro que se a gente olhar, né, todas as recomendações de, enfim, que são protocoladas e tudo mais, né, cardiologia, enfim, europeia, nacional, de cardiologia, a gente acaba fugindo um pouco disso, a gente peca um pouco pelo excesso, tá? E a gente precisa aqui, ó, a gente tem que estar dentro de campo. Isso não é o que o Dr. Silvério falou no início, que antigamente era o médico passava 1, 2 dias e nos outros, é musculação e só mais um outro mero treino, não tem que estar junto, isso não existe, tá? Porque a gente precisa ter a confiança de todo mundo, foi o que o Dr. Galati falou, né? A gente tem que estar dentro do processo, a gente tem que estar inserido dentro das comissões. Aqui no futebol de base são 5 comissões pelo menos. Então, atualmente estou eu e mais um outro colega lá na base, então é uma grande demanda. Mas a gente tem que saber cada comissão, a partir do sub-15, sub-17 para frente tem uma maior demanda, isso é natural, tá? Mas a gente tem que identificar focos o foco tem que ser preventivo. Então, é um atleta que já foi várias vezes no DM, cara, estranho, porque às vezes o fato de a gente estar no treino, observando a forma como ele corre, a biomecânica dele, o gesto, a forma de chutar, né, a quantidade de saltos que faz, ou a forma, né, se anterioriza muito o joelho, enfim. Então a gente tem essa visão para conseguir se atentar e também direcionar para algumas situações, né? Então a gente tem que ser muito ativo, tá? E participar de toda a decisão interdisciplinar. Então aqui trouxe mais um exemplo lá na frente, mas aqui foi um campeonato sub-18 que a gente foi agora em janeiro, na cidade de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul. É uma taça muito tradicional, como se fosse um mini brasileiro, né, de tiro curto, 2 semanas. Brasileiro não, tipo uma mini Libertadores. Então, nacional do Uruguai, times Paraguai, Argentina, sul do país, e sempre se enfrentam nesse momento. E aqui a gente tem fisioterapeutas, fisiologia,
análise de desempenho, médico, então todo mundo junto da comissão, para que durante esse período todo do campeonato de tiro curto, de dia sim, dia não jogo, a gente possa, e conseguimos, né, todos 100% disponíveis, todos prontos para que a comissão escale quem quiser, né? Então, critério técnico. Então, a gente tem que ser o mais discreto possível, tá? Nesses momentos. Discreto no sentido de fazer o nosso e deixar que a comissão trabalhe o resto. A gente ganha a confiança de todo mundo. É como eu estou falando para vocês, a gente precisa assumir riscos. Então, médico do esporte que trabalha principalmente com alto rendimento, e aí não é só futebol, mas puxando aqui para a nossa realidade, a gente precisa assumir riscos, tá? Então, para isso, a gente tem que mostrar a segurança, passar a segurança para todas as comissões que estão em conjunto com a gente. Olha esse exemplo aqui, por exemplo. O que vocês fariam com um atleta desse? Tira, não tira? Vai ter que suturar uma semana para tirar os pontos? É um esporte de contato? Quem tiraria? Alguém não tiraria? De treino, de jogo? Na realidade, todo ferimento, ou uso, contaminação, ele manda tirar. Tem que ser tirado, Tá, foi muito abrangente a minha pergunta, foi de propósito, tá? Aqui eu tô na Taça Santiago, no meu primeiro dia de chegada. Esse é meu zagueiro, que é capitão da Seleção Brasileira Sub-15, que acabou de ser campeão sul-americano. E ele é o futuro Maldini. E aí? Eu tiro ele da taça inteira? Ele vai ficar passeando, comendo lanche na taça? Passa um aí pra mim. Ah, porque tá na tela aí. Só clica aí. Isso. Tá, suturei. E aí? Mudei o contexto? Alguém arrisca? Bota pra jogar, cara. Entendeu? Como eu sou paraense, né, nazinha, não era outubro mais, né, enfim, não ia acontecer nada, curativo todo dia, né, tá lá por perto, higiene local, tá? Véspera faz um curativo mais protegido na hora do jogo, depois acabou o jogo, olha ver se tá tudo bem. 7 dias depois, pontos tirados, continua o resto do campeonato. Isso é uma situação, gente. Mas, por exemplo, se é um campeonato sub-13, sub-11, de criança, eu não vou colocar isso para jogar. Aí eu vou tirar. Aqui é quase 18 anos, sabe? Já é atleta de seleção, é uma outra história. Mas então, cada contexto, né, a gente precisa, como eu falei, assumir os riscos. Então a gente precisa ter essas decisões, a gente precisa ser ativo, tá? Então só um exemplo para ficar na cabeça de vocês aí, quem tiver alguma situação parecida lá na frente. E aí, quem lida com futebol de base, e o médico se inclui nisso, a gente também precisa entender qual que é o objetivo do futebol de base. É uma gangorra, assim, né? Então, uma linha tênue entre essas duas situações. O que vale? Ganhar título ou a base é para formação de atleta? É difícil a gente ter um equilíbrio entre essas duas coisas, né? Então, você está trabalhando num clube grande, tem campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, tem investimento do clube. Então, ao mesmo tempo que a marca necessita, né, de títulos, de vitórias importantes, de ganhar clássicos, né, a gente também precisa entender que, às vezes, por exemplo, uma derrota no sub-15, né, de, às vezes, um resultado mais expressivo, ou uma perda de final e tudo mais, ela não tem a mesma relevância de um futebol profissional, por exemplo, que são atletas adultos, consolidados e que têm mercado estabelecido, tá? Então, esses atletas do sub-15, por exemplo, daqui a 3, 5 anos, né, podem ter aprendido, né, com os erros e lá na frente virem a se tornar
5 atletas profissionais do clube, né, do time principal do clube, né? E isso é uma economia absurda do que contratar atletas de fora, por exemplo, né? Então, a gente também fica nesse equilíbrio, né, quando trabalha com o futebol de base, tá bom? Só para ilustrar, lá no Santos, né, ele tem uma fama bastante grande, assim, né, relevante, do futebol de base. Então, já tem, eu acho que uns 2 ou 3 anos, essa é do ano passado, tá, que foi divulgada agora nesse ano, o Santos sempre à frente, né, com o maior percentual de minutos jogados por atletas de base num clube, né, profissional, tá? Então, tem a história de uma base que forma atletas para o clube profissional. Então é bastante frequente atletas que começam a se destacar, assim, sub-17, sub-20, já começarem a frequentar o ambiente profissional, né? E realmente hoje é uma realidade muito grande e bem significativa, especificamente no Santos. Se eu não me engano, em torno de 10 atletas, ou próximo de 10 atletas, são oriundos da base, os que estão inscritos na Libertadores desse ano, né? E no time principal tem atletas que são da base, que são titulares. Então isso é bastante significativo e dá relevância para o nosso trabalho, para quem trabalha com as categorias de base. Era esse o recado. Procurei não me prender muito em teorias, assim, eu acho que era passar realmente essa vivência prática para vocês, né, em termos de mostrar essa relevância do médico do esporte, de quem lida com a medicina esportiva, com o futebol de base. Então acho que é fundamental que vocês saiam com esse recado de que a gente precisa ser muito ativo, né? A gente precisa estar cada vez mais inserido com todas as comissões e que a gente consiga a confiança de quem está ao nosso redor. É muito comum a gente ter, digamos que, uma estabilidade maior do que as comissões. Então, às vezes 1, 2 anos, às vezes 6 meses, trocam bastante comissões no futebol brasileiro. E a cada troca, a cada momento desses, assim, a gente prosseguindo com o nosso trabalho, demonstrando essa confiança no trabalho, cada comissão que passa, né, próximo da gente, começa a resgatar, a ganhar essa nossa confiança, né, e as nossas decisões, elas são bastante respeitadas quando isso acontece, em termos de substituição de jogador, de tirar jogador de treino, de segurar um ou outro atleta por alguma situação específica, de conhecer os atletas também, tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe dessa forma e principalmente isso já começa nas divisões de base, tá bom? Obrigado, pessoal. Agradeço, Mourão. Confesso que eu sonho ainda em ver os clubes daqui com essa consciência, com um trabalho pelo menos próximo disso, porque aqui a gente não está nem numa fase embrionária, ainda nem começou. Infelizmente essa é a realidade. O Paysandu agora está fazendo um trabalho muito interessante. Eu estava até conversando esses dias que o Paysandu saiu na frente em relação à base. Sim. Tenho certeza que vai colher esses frutos lá na frente. Espero que o Remo, a Tuna, que sempre foi celeira, sempre foi considerada ali o maior clube formador aqui da região, revelou vários atletas, Ganso, próprio, enfim, tiveram vários atletas aí que o Giovani, que jogou a seleção brasileira, sempre foi considerado celeiro. Infelizmente parou no tempo, a gente torce que isso volte, que tenha essa conscientização ali e a gente possa colher esse fruto lá na frente. Morão, obrigado pela sua colaboração, a gente só agradece. Literalmente você é de casa. A gente diz, Morão, quer vir para cá? Já estou aí, né? Ele quer ver a família dele, né? Então, para a gente é uma honra tê-lo aqui. Vamos lá. A foto. Obrigado, querido, de coração. Enquanto a gente arruma a mesa rapidinho, vamos sortear aqui uma camisa da Tuna, vai? Cadê o... Eu tava esperando pra deixar em pé. Elton, camisa da Tuna? Rapaz, eu quero essa camisa. 44, Então, sossegado. vai o outro.